Olá, eu sou Surama, eu trabalho na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, eu sou técnica referência da Proteção Social Especial e hoje nós vamos falar, dando continuidade ao ciclo de formação dos conselheiros tutelares, nós vamos falar sobre o acolhimento institucional e familiar e também sobre a resolução conjunta CMDCA-COMAS. Só um momento. Ok. Então, eu gostaria de iniciar dando destaque ao artigo 98. Conforme preconiza o artigo 98, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que o direito reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, em razão de sua conduta, né? Então, sempre que a gente encontrar uma criança e um adolescente, né, em situação de violência, abandono, negligenciado, é importante que uma medida de proteção seja aplicada, né? A rede de proteção de acolhimento a crianças e adolescentes, elas são organizadas da seguinte forma: acolhimento institucional e acolhimento familiar. No acolhimento familiar institucional, nós temos os SAICAS, as casas-lares, a República Jovem. E no acolhimento familiar, nós temos o serviço Família Acolhedora. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses serviços, tá? Eu vou começar a falar sobre o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Esse serviço oferece acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, com ou sem deficiência, em situação de medida de proteção, em virtude de situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. A faixa etária de atendimento é de 0 a 17 anos e 11 meses. Aqui eu trago para vocês um panorama atualizado do número de SAICAS que nós temos no município atualmente. Então, nós temos um número maior de SAICAS implantados na região leste, são ao todo 63, na região sul, 34, na região norte, 25 e na região centro-oeste, 16. Agora, sobre a Casa Lar. A Casa Lar também é um serviço de acolhimento provisório e excepcional para até 10 crianças acolhidas, com ou sem deficiência, também de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de medida de proteção, em situação de risco pessoal, social, de abandono, preferencialmente para grupos de irmãos e crianças e adolescentes destituídos do poder familiar. Aqui eu gostaria de dar um destaque para essa questão de ser uma casa menor, com menos crianças, né, até 10. A parceria ela é feita para até 2 casas, né, onde o trabalho do orientador ele tem um trabalho diferenciado, ele é chamado de orientador residente, né, onde ele faz um acompanhamento bem próximo dessas crianças, desses adolescentes, com o intuito de ir trabalhando a autonomia
para a vida adulta, né? Seja para uma vida autônoma, para uma moradia solo, ou para encaminhamento para a República Jovem, que a gente vai falar logo em seguida, tá? Atualmente nós contamos com 6 casas no territórios da Zona Norte e Zona Sul, 3 parcerias em Pirituba, uma parceria em Mboi e 2 parcerias em Santo Amaro. Só um minuto. A República Jovem. A República Jovem é um serviço de acolhimento desenvolvido em sistema de cogestão, que oferece apoio e moradia subsidiada a grupo de jovens de 18 a 21 anos em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, em processo de desligamento de instituições de acolhimento que não tenham possibilidade de retorno para a família de origem ou colocação em família substituta, e que também não possuem meios de autossustentação. Aqui também eu acho importante destacar que essa república, ela funciona nos moldes de 2 casas, uma masculina e outra feminina, cada uma com 6 vagas, né? E o sistema de cogestão é um sistema onde os jovens, né, participam diariamente, né, do dia a dia, né, da casa, de todo o cuidado com a casa, né, desde a sua organização, da sua limpeza. Então, eles trabalham em escalas de cuidado com a casa, na sua própria alimentação. Então, há necessidade do jovem que for encaminhado para o serviço de República Jovem, que ele tenha essa disponibilidade para autonomia, que ele possa cuidar, se autocuidar, né, cuidar da casa, que ele tenha disponibilidade para dividir espaços, saber respeitar o espaço do outro, e também estar disposto a se colocar no mercado de trabalho, a retomar os estudos. É um serviço que eles precisam ter uma autonomia maior, que é uma equipe pequena, perto da equipe do SAICA ou Casa Lar, né? Então, é para jovens que já possuem uma trajetória de autonomia, mas que ainda não estavam prontos para uma residência solo ou para se autossustentar, né? Atualmente, nós temos 9 repúblicas jovens no município, distribuídos na Zona Leste. Nós temos 4, em Ermelino, Itaquera, Penha e Aricanduva. Na Zona Norte, nós temos 2, na Casa Verde e em Pirituba. Na Zona Sul, na Capela do Socorro e no Ipiranga. E na Centro-Oeste, na Lapa. Agora, sobre o acolhimento familiar. O acolhimento familiar, ele tem um diferencial. Ele se organiza, o serviço se organiza, o acolhimento em residências de famílias. Essas famílias, elas são previamente cadastradas, elas são elas são treinadas, elas são formadas para receber crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva, em função de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontram temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção, até que viabilizado o retorno ao convívio familiar de origem ou, na impossibilidade, o encaminhamento para adoção, né? Hoje, essa modalidade de serviço, nós temos 4 no município,
nas regiões Sul, Santo Amaro, Leste, Guaianazes, Norte, Santana e Centro-Oeste, Sé. Nós estamos aí em fase de implantação no território da Lapa. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução conjunta do CMDCA e Comas, tá? A resolução, ela regulamenta todos esses serviços que a gente acabou de conversar, né? Que eu acabei de trazer para vocês, tá? E aqui eu trouxe um destaque dos principais pontos da resolução, que dispõe dos procedimentos gerais referentes ao atendimento à criança e adolescente no serviço, tá? Então, considerando aí as diretrizes da manutenção de vínculos, do fortalecimento e emancipação e inclusão das famílias, especialmente aquelas das quais sejam membros pessoas com deficiência, tá? E na garantia de melhor qualidade dos serviços de acolhimento, tanto institucional como familiar, os serviços eles devem estar pautados na excepcionalidade do afastamento familiar, na provisoriedade do afastamento do convívio familiar, na garantia do não desmembramento dos grupos de irmãos, na preservação e fortalecimento de vínculos familiares, comunitários, com a permanência no território de origem de moradia, exceto em situação de risco iminente, né? Esse é um item muito importante para que, enquanto a criança esteja acolhida, também seja trabalhado ou pelos SAICAS, pelos Serviços de Acolhimento Institucional, SAICA e Casalar, ou pelo acolhimento familiar, que seja trabalhado a família de origem, para que elas possam superar o motivo que a levou à perda momentânea da guarda da criança. Só um minutinho. Tá. Cabe à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a responsabilidade da execução da política dos serviços de acolhimento, estabelecendo normas e procedimentos, exercendo dentro de suas atribuições o controle da supervisão técnica, a fiscalização da rede de parcerias, a orientação técnica da rede não parcerizada, a gestão das vagas dos serviços de acolhimento institucional e no acolhimento familiar, a avaliação técnica combinada entre SMADs e CREAS em conjunto com a vara da infância e da juventude para possíveis encaminhamentos à família acolhedoras. Na resolução conjunta, também demos destaque aqui à solicitação de vagas, né, para crianças e adolescentes que estão em situação de rua ou na rua. Ela deve ser garantida de forma célere, e para isso eu dou um destaque à implantação da Portaria 24, SMADs 2021, que dispõe sobre a operação da Central de Vagas, né, no município, que está implantada desde maio, né? Também damos um destaque aos serviços, à quantidade de crianças acolhidas nos serviços de acolhimento, que devem ser até 15 crianças e adolescentes, e também um destaque para a quantidade de profissionais, né? Essa quantidade de profissionais trabalhando nos SAICAS, eles podem ser aumentadas quando houver usuários que demandam de atenção específica e de crianças de até 3 anos incompletos. Outro ponto também que merece um destaque são todos os serviços de acolhimento, eles devem elaborar junto com a equipe o projeto político-pedagógico, né? Que através desse projeto político-pedagógico, nós tentamos garantir aí o atendimento adequado que oriente as ações do cotidiano, dando ênfase
as atividades receptivas e acolhedoras no momento da chegada da criança e durante o período de acolhimento. Também dando destaque aí à necessidade de ter uma equipe qualificada, um espaço físico acolhedor e a construção de vínculos, né? Tanto com a criança como também com a família de origem, né? Com o objetivo, como eu já mencionei, de trabalhar e de superar as questões que levaram ao afastamento da criança ou do adolescente. Essa qualificação da equipe que deve elaborar o plano político-pedagógico é fundamental que os profissionais estejam em processo de educação permanente, por meios de horas técnicas ou por ações da educação promovida por quaisquer atores do sistema de garantias de direitos, né? Bom, aqui nós destacamos algumas bibliografias, sendo essa do Família Acolhedora, uma reportagem que foi ao ar recentemente no Fantástico, e também algumas bibliografias, resoluções, portarias, que podem servir aí para a formação de vocês, tá? Eu espero ter colaborado e boa sorte aí. Até mais.